falar com Deus nesse momento. Feche os olhos, por gentileza. Vamos lá. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa madrugada poderosa. Eu já falo pela fé, meu Deus, que será a melhor madrugada da nossa vida. Eu tenho certeza que orações realizadas, meu Deus, juntamente com sacrifício, meu Deus, nós temos grandes resultados e gera grandes testemunhos. Perdoa, meu Pai, se falamos, erramos, pecamos, se entristecemos o Senhor de alguma forma, de alguma maneira. Meu Deus, eu creio e tenho fé, meu Deus, que nós podemos sim aprender com os nossos pecados e não, meu Pai, nos afastar de ser praticantes do pecado. Praticantes do pecado, meu Pai, não praticam santidade, Senhor, mas sim praticam, meu Deus, as próprias vontades, vivem pelos seus sentimentos e vivem resgatando, meu Pai, padrões mentais que o Senhor não, meu Deus, não concorda. Meu Pai, que possamos ser santo como o Senhor é santo, meu Deus. Que possamos, meu Pai, ser obedientes, que possamos guardar os teus mandamentos. Meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor fará grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres, meu Deus. Eu creio, meu Deus, que essa madrugada será uma madrugada de respostas, madrugada de um entendimento, meu Pai, de um aprendizado, de um crescimento, de um estabelecimento. Meu Deus, que possamos viver e tocar e crer, meu Deus, que o Senhor já está fazendo. Porque, meu Pai, como eu acabei de falar, eu amo os que me buscam na madrugada me encontram. Nós queremos encontrar o Senhor de corpo, alma e espírito, meu Deus. Muito obrigado. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Se não tem sacrifício, não tem fogo. Essa é algo muito importante para todos nós venhamos a entender. O que você está fazendo é um sacrifício. E se tem sacrifício, tem fogo. Se não tem sacrifício, não tem fogo. Se não há sacrifício, não há poder. Repita comigo, o sacrifício sou eu. Você gerando, praticando o sacrifício, você gera fogo e você gera poder. Você gera resultado, você gera vitória, você gera testemunhos. Romanos 12, versão NVT, nova versão transformada. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. É tão interessante que a Bíblia fala do que Ele fez por vocês. O que Ele garante? A Bíblia nos garante que não adianta alguém falar que Deus não fez nada, não está fazendo nada e nunca viveu nada em Deus. Só de nós já termos, isso mostra o quê? Um aspecto de visão e um aspecto de cegueira também. Eu vejo que aquele que é cego nunca acha sempre que Deus está em débito. Sempre fala que acredita que Deus é um Deus injusto, um Deus que favorece os outros. De que maneira? O irmão chegou 1 mês, está vencendo. Eu estou há 10 anos aqui, eu não estou vencendo. As pessoas não observam que a misericórdia de Deus e eu poder estar no lugar, viver um lugar, a saúde que eu tenho, mesmo tendo debilidades, problemas, isso já é um motivo. Então, suplico-lhes, Paulo dizendo, que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Enviou seu Filho na cruz, fez todo esse processo, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Você precisa se sacrificar de uma maneira santa, de uma maneira agradável, de uma maneira viva. Não adianta nós praticarmos uma fé morta, não adianta ser um sacrifício morto. Deus quer o melhor sacrifício, e Ele precisa ser santo. Ela me fez lembrar um negócio bem interessante. Há uns anos atrás, eu decidi, ir lá numa fazenda e
escolhi lá, né, falei com o dono da propriedade, escolhi um boi e decidi matar aquele boi, né? Matar aquele boi para trazer a carne aqui para a igreja, né? Ele corta, né? Chamei o açougueiro, fiz todo o processo. Chamei o cara, escolhi o boi no mato, o boi quase até foi atrás de mim, eu corri, né? Porque ele tem um vídeo ainda que o bicho ele estava quieto, ele virou para mim e começou. E aquilo lá, assim, era um boi novo, era um boi de 2 anos, bonito. Mas naquele momento, por todo aquele movimento, eu não observei a maneira que ele foi morto. Ele foi morto não a maneira correta que Deus nos ensina, né? Cortado, derramamento de sangue, mas sim foi asfixiado. E ele era normal para eles, era assim que eles matam. Mas eu conheci a palavra, naquele momento tudo aconteceu, para mim era tudo novo, parecia que eu estava na Disney, né? Nunca tinha visto aquilo, né? De perto. E aquilo finalizou, a coisa aconteceu, depois foi cortando, depois foi separado as partes. E quando eu trouxe isso para São Paulo, deixei aqui, enfim, resumindo, tudo estragou. Tudo, o boi inteiro estragou. E aí, pensando, por que naquele tempo, né? E aquilo eu entendi naquele mesmo tempo, naquela mesma época, que foi a maneira que aconteceu. Não adianta eu sacrificar algo que não seja da maneira certa. Tem pessoas que sacrificam de maneira errada e pedem para Deus aceitar o seu sacrifício. Tem pessoas que estão aqui, passam as madrugadas, mas não conseguem sacrificar, parando de mentir. É muito bom em passar uma madrugada de 8, 9 horas de jejum e oração, o joelho está de calo. Eu lembro que na época da minha avó, ela falava que ela frequentava a Assembleia lá em Uberlândia. Eu lembro que quem era mais santo era aquele que tinha o calo maior no joelho. Chegava na igreja, tinha a senhorinha lá que já media na porta, né, o tamanho da saia, o tamanho do cabelo que se foi cortado, o tamanho do cabelo debaixo do braço. E foi tudo. E era o quê? Não podia passar maquiagem, não podia cortar unha, era todo aquele processo religioso, né? Então, mas se a pessoa chegasse nova, andava com uma saia um pouquinho mais curta, vinha com maquiagem, eram as primeiras a condenar, julgar e prender. Quando nós somos muito bons em julgar, em falar, mostra que o sacrifício externo acaba sendo muito mais fácil do que o sacrifício interno. Então, irmãos, entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A transformação vem da cabeça, a transformação vem da mente, a transformação vem da alteração mental, padrões alterados, mentalidade, a fim de que experimentem. Depois de tudo, não imitem os costumes desse mundo, mas deixem que Deus, eu não imito, eu não me misturo, eu não me adapto ao mundo. O mundo ele quer se adaptar, o mundo ele quer modificar. Tanto que quantos chegam na igreja com padrões que pegam de filmes? Há quantos anos, para não dizer décadas, todos os filmes de Hollywood é voltado a colocar o cristão como esquisito. Coloca aquele povo religioso, aquele que julga, aquele que pula, aquele que rodopia. E, obviamente, que muito crente dá motivo, né? Mas a gente chega o quê? Você olha, antigamente você pegava, se eu colocar 30 anos atrás, né? 30 anos atrás, você chega na rua, você sabe a diferença. Você sabia a diferença. O crente é aquele que estava de terninho, aquele terno azul, gravata verde, a roupinha bonitinha, a mulher com a soinha bonitinha, estava tudo. Sabia a diferença. Antigamente era o quê? A maneira de pensar, a maneira de vestir,
a maneira de amizade, a maneira de falar, tudo. Você diferenciava aquilo. Eu não digo que é certo ou errado, eu digo que você diferenciava. Hoje, eu falei ainda na semana passada aqui, nesse mesmo culto, nessa mesma madrugada, que tem crente que quer parecer tanto com o mundo, que eu já vi recentemente uma pessoa que eu conheço, né, lá do interior, né, ela sentando numa roda de amigos, todos os amigos bebendo cerveja, né, de uma marca, acho que Skol, sei lá, Brahma, e ele bebendo Liber, uma cerveja sem álcool. Está no lugar errado, está fazendo a coisa errada e está se enganando, achando que não está bebendo álcool, não está errado. Você acha que o problema é o álcool, o problema é a tatuagem. O problema é que você não incentiva, não modifica. Você é influenciado. O cristão não pode ser influenciado. O cristão sabe que não é o lugar dele. Bispo, eu estou tentando falar a palavra de Deus, para de me enganar e de se enganar. Tem gente que quer se enganar e quer fazer que os outros também venham acreditar na mesma balela. Você quer falar? Vai na casa dele depois, prega a palavra para ele na calçada. Ah, não, porque era uma festa, então não se engana. Ou a gente decide andar com Deus e seguir as vontades de Deus, ou eu só vou ser um carregador de Bíblia debaixo do braço. Eu só vou falar que é cristão, eu só vou ser o cara que manda mensagens bonitas na rede social e bota um Deus abençoe, hashtag gratidão. Não é assim que funciona. Aqui, ó, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus o transforme. Não é um amigo que te transforma, não é a esposa que te transforma, não é a mídia que te transforma, mas que Deus os transforme por meio de uma mudança de seu modo de pensar, a fim que você venha experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A primeira vez que a palavra adorar, ela aparece na Bíblia foi quando Abraão, ele foi sacrificar Isaac. Então significa entrega, renúncia e sacrifício. Em Gênesis 22, 5, ainda fala sobre isso. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão, ele fala de uma maneira que quem tem um pouco de discernimento fica totalmente cheio daquela fé. Era um homem que ele disse, vamos, mas a gente volta. Ele já tinha a palavra de Deus, você vai sacrificar Isaac. Eu vou lendo esse versículo para vocês aqui. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos e, simbolicamente, recebeu Isaac de bacana. Ele tinha tanta fé, ele acreditava tanto em quem era Deus, era um homem que conhecia Deus, e ele tinha certeza que mesmo matando, Deus ressuscitava. Ele nunca tinha ouvido sobre ressuscitação. Ele nunca tinha visto isso. Ele não estava no tempo de Jesus, que Jesus ia lá, ressuscitava Lázaro, ressuscitava a filha de Jairo, ressuscitava. Era o pai da fé. Ele era o quê? O pioneiro dos testes de fé. Ele precisava, ele mesmo, crer, confiar no invisível também. E aquele que conhece a Deus sabe que Deus não tem limites. É um Deus que é ilimitado. E aqui ele coloca para ressuscitá-la dentre os mortos e simbolicamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Ainda, né, em Gálatas 3, no 7. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, o homem que realmente creu. Repita comigo, realmente creu.
Se Abraão é o pai da fé e o pai de todos nós em Cristo, é também o modelo da fé, o modelo de fé. E o que a gente aprende sobre a fé de Abraão, sobre a fé que Abraão praticou? É uma fé extremamente agressiva. É uma fé que ele creu na palavra de Deus, ele foi para o Moriá, ainda que em Gênesis capítulo 22, e passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Então a gente vê aqui já, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Às vezes as pessoas não observam que Deus vai botar à prova você. E você pode estar vivendo uma prova. Você já pode estar passando por uma prova. E a prova maior pode ser a mesma prova que te fez hoje estar aqui. Tantos buscaram e buscaram seus Isaques, recebeu o seu Isaque, agora Deus fala: agora eu quero o seu Isaque. Agora eu quero a tua fé, aquela que você praticou, conquistou, agora eu vou testar novamente a mesma fé que você praticou. Parece algo contraditório, mas é totalmente racional. Isso você só entende pela prática da fé. Tudo que é de maneira na fé racional é na incredulidade irracional. Isso é racional. Porque como Deus dá alguma coisa e pede a mesma coisa. Deus, ele não pode te manter parado no mesmo lugar. Quantos buscaram uma restauração do casamento? Deus deu. Hoje está bem, está feliz. E Deus vai e te coloca um teste de fé. Um teste que vai conflitar nos interesses e a cabeça de um do outro. Esse é o teste. Você vai pegar a restauração do teu casamento, que pode gerar, sim, uma contenda, uma briga, se seu cônjuge não estiver na mesma fé. E ele vai colocar, o que vai ser mais importante? Qual é o teste agora? Você vai passar por esse teste? Porque vai gerar um conflito. Mas esse conflito eu estou com você. E eu quero que você confie. Para nós nos elevarmos em Deus, vai exigir um passo maior. Se você nunca pensou assim, você também nunca vai viver aquilo que muitos estão buscando nesse propósito de 52 dias. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho. Seu único filho. Ninguém está falando de Ismael aqui, a gente está falando de Isaque. Então, a quem você ama e vai para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto, nos montes que lhe indicarei. Aqui cessa a conversa. Aqui Deus não vai falar mais nada a partir de agora. Às vezes as pessoas querem o quê? Tantas confirmações. Eu lembro de uma pessoa que veio falar comigo: bispo, eu ouvi Deus falar isso aqui, mas eu falei: não, eu quero um teste. Eu quero, se uma pessoa falar alguma coisa na minha rua, eu faço. Se tiver 3 cocô de pombo no meu capô, eu sei que é Deus. Todo mundo olha, se uma nuvem parecer a cabeça do Pato Donald, então foi Deus. Eu fico pensando o que Moisés pensou quando ajoelhou de novo e foi orar, e Deus falou: o que você está orando? Diga ao povo que marche. Quantas pessoas estão voltando a orar sabendo que não tem mais nada para orar? Você já tem uma direção. Você já tem o endereço. O GPS já foi colocado. A mulherzinha do GPS já disse, né? Ou melhor, Deus já disse: siga em frente. E lá na frente você vira à direita. Em 100 metros você vai virar à direita. Em 200 metros você vai virar à esquerda. Você já tem a direção. É no Moriá. Vai ser o holocausto lá. Vai sacrificar em um dos montes que eu lhe indicarei. Acabou. Já está tudo escrito, GPS, o mapa, pode pegar lá a bússola, você pode jogar no Google Earth ali, colocar o negócio, vai estar lá bonitinho lá, você sabe onde é o negócio. Agora, o que você vai fazer? Nós vamos esperar quanto tempo mais para obedecer?
Porque Abraão, ele só foi chamado pai da fé porque o versículo 3 explica tudo. Na manhã seguinte. A manhã seguinte é o quê? Você não vira, você não espera 2 dias, você não espera uma semana, você não espera mais um teste, mais um jejum, mais uma santa ceia, mais uma palavra, mais uma entrega, mais o pastor está aqui falando, mais uma mensagem, mais um versículo na Bíblia, mais uma caixinha de promessa, mais um programa da bispa. Não! Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Se ele tivesse tanta segurança, deixa no 3, tanta segurança que Deus iria ressuscitá-lo, por que ele fez tão rápido isso? Por que ele pegou a lenha? Porque ele já preparou o jumento, pegou os servos, fez tudo. Porque a vontade de Abraão é agradar a Deus, não era agradar a Isaac. Ele não está buscando agradar ninguém ali. Ele vai fazer tudo, o procedimento normal. Ele não vai sair da rota, ele não vai ficar pensando, Deus não vai fazer isso não. Não, ele falou isso aí, não, está prometido, por que ele vai? Ele não mudou, ele não questionou. Ele sabia que o final da história podia o quê? Ser um menino morto em cima de uma pedra. E aquilo iria doer. Mas o que iria doer mais é ele viver mais tempos de silêncio em Deus. Porque muitas vezes, e eu falo por experiência própria, é muito mais dolorido, muito mais difícil. O silêncio de Deus é muito mais gritante. O silêncio de Deus do que um grito de uma criança. Do que o grito de uma bênção, de um milagre. Aquilo Deus dá outro. Aquilo Deus ressuscita. Mas aquilo, você quer viver realmente, estourar os tímpanos do teu espiritual, é você orar a Deus e você não ser respondido. Sabe por quê? Porque Deus já falou. E Deus é tão bom que Ele coloca o Espírito Santo para te lembrar. Em João, eu li agora João 14, antes do culto dos jovens, Ele envia o encorajador, o conselheiro, o auxiliador, o consolador. Ele envia o Espírito Santo e Ele te faz lembrar. Porque às vezes você fala, eu não lembrei. Não, o Espírito Santo vai te fazer lembrar o que Deus já te falou. Agora, como foi o nome do culto passado, você precisa de coragem para obedecer. Isso aqui é coragem. Abraão era um homem corajoso. Isso aqui é coragem. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E eu, o rapaz, vamos até lá. Repita comigo. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão, meu pai, sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Quando a gente vê aquilo que é mais importante para nós, para mim eu recebo isso aqui como até mesmo os questionamentos, os pensamentos. Porque aqui a gente está falando de um filho. Mas quantas vezes vêm esses mesmos questionamentos com as bênçãos que recebemos? Colocando, como eu lembro de um rapaz que estava sendo tão abençoado em Deus, e ele conseguiu vender a casa dele, e ao invés de dizimar a casa dele, que foi um valor elevado, ele mudou aquilo que uma vida inteira ele aprendeu.
Por quê? Porque o Deus dele agora não era mais o nosso Deus, era um Deus mamon, era o Deus do dinheiro. E aquela comissão ia dar o quê? Uns 20, 30, 40 mil, não sei. E para ele não cumprir a palavra de Deus, vem uns questionamentos. Os questionamentos vêm para isso. Vem para deixar mais difícil esse sacrifício. O sacrifício vem, mas ele não vem quietinho. O sacrifício fala. O sacrifício tem o quê? Tem algo ligado a isso. O sentimento, o emocional é ligado com aquilo que Deus vai te pedir. Todas as vezes que Deus vai te pedir algo, vai estar ligado com o teu emocional junto. Tem que doer, tem que ser sacrifício. Não pode ser algo fácil, não pode ser algo fluido, tem que doer, tem que rasgar. O sacrifício sempre vai abrir a boca e vai perguntar para você onde ele está. Olha, está aqui, a lenha está aqui. As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro? Peraí, é aqui que vai ser? Eu lembro desse rapaz e ele, tanto que ele mudou por causa do dinheiro, que ele saiu e foi para uma igreja de um pastor que pregava que o dízimo e oferta não era obrigação. Então, que as igrejas que falam de dízimo e de oferta, né, detonava, né, como esse povo faz aí, que não parece que a Bíblia dele é diferente da nossa. E aí, ele fez isso, resumindo, ele era empresário. Não sei quantos anos depois ele ele voltou aonde ele começou. Ele começou na igreja vendendo coco. E depois se tornou um grande empresário. E depois que ele foi para esse outro lugar, ele voltou a vender coco. As pessoas testam. Elas vão testando. E vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Eu sempre falo isso. Você não acredita em dízimo? Não tem problema. Agora faz um teste comigo. Dizima 3 meses. E depois pare de dizimar 3 meses. Vamos ver, pega esses 3 meses do dízimo e os 3 meses sem dízimo. E vê, faz uma contagem. Bota no contador. E vê como foi o faturamento. Aí você vem falar comigo depois. O teste é o melhor argumento. Ninguém vai vender nada para você. Faz o teste na tua vida e vê se funciona. Porque na vida de todos os milionários, os empresários da igreja, são altamente dizimistas e ofertantes. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Não me negou seu filho, o seu único filho. Eu gosto muito desse versículo, sabe por quê? Porque esses dias eu estava até falando com uma pessoa, né? E ele foi extremamente abençoado. Ele tinha viajado e tinha muito dízimo acumulado. Tinha umas 2 semanas de dízimo, de vendas, né? Variadas. Tinha vários valores acumulados. E às vezes a gente ouve muita gente falar: Deus sabe do meu coração, sabe das minhas intenções. Ele sabe mesmo. Mas até o dízimo e oferta ser colocado no fundo da arca, não adianta nada. A tua intenção vai continuar sendo intenção e a tua motivação vai continuar sendo motivação. Quando ela entra dentro da arca, ela se torna o quê? Agora sei que você me teme. A fé sem obras é morta, árvore sem fruto é queimada. Você quer conhecer a Deus? Conheça você mesmo. E a dificuldade e a velocidade que você vai entregar ao seu Isaque. Não adianta. Não adianta. Deus sabia? Claro que ele sabia. Sabia? Claro que... Quem vai lá, levanta, pega o menino, amarra o menino, bota a lenha, faz tudo o processo, afia a faca, deixa o servo lá embaixo, se não for para fazer. Tem gente que não faz.
Mas não era o caso do Abraão. Abraão, ele fez tudo. Olha aqui, ó. Então estendeu a mão, pegou a faca. Eu não sei até onde foi, mas imagina se ele já não estava chegando perto do peito. Naquele último momento é que Deus manda parar. É onde não tem mais tempo de voltar. É quando você não tem mais tempo, já foi dada a largada. É só Deus para parar agora. É quando você perde o controle seu, entrega o controle para Deus, que Deus opera na tua vida. Não há como você parar quando você dá passos de fé. Eu falei agora com umas pessoas e eles deram passos de fé. Passos de fé que não tem como voltar mais agora. Agora Deus faz. Quando você perde o controle teu, Deus assume o volante da tua vida, agora sim Ele vai te levar para o lugar onde Ele quer. Não adianta. Não adianta achar que Deus dirige carro de autoescola, que tem freio de um lado e freio do outro. Tem gente que está assim. Porque Deus vira à direita, Ele fala, não rapaz, direita, direita, vai, ó, o cinto vai ser reprovado, hein? Deus já tem hora que Ele não faz mais isso. O carro de Deus não tem pedal e freio do lado. Ou você arrebenta, ou Ele te abre essas portas. Ou você mira no muro e Ele abre esse muro, ou você vai arrebentar com o muro e tudo. Ou melhor, puxar o freio de mão e vai ficar ali mesmo. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você me teme. Esse é o momento. Não toque no rapaz. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Qual é o lugar que você já pode mudar o nome hoje? Porque a gente tem que usar fé. Você já tem que exigir, mudar o nome, já alterar o letreiro lá e colocar O Senhor proverá, porque é ali que Deus vai prover. Aonde você vai entregar o seu maior sacrifício, aonde você vai entregar o controle da vida para Deus, o volante da direção da tua vida para Deus, é lá que Deus vai prover, não importa. Aqui Deus fala e nos ensina sobre um ato de fé inexplicável. Talvez assim, poucas pessoas, para não falar quase nenhuma no mundo, faria igual. Por isso que Abraão estava nessa posição. Porque para você ter um nome guardado, para você ser chamado de pai da fé, você tem que agir uma fé irracional perante o homem, perante as pessoas. Aqui a gente viu, Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, você acha que Deus, o que sai da boca de Deus não volta atrás, ponto e vírgula não é tirado nem esquecido, e muito menos não cumprido. Aqui a gente está falando que um Deus que Ele quer reafirmar e afirmar e reafirmar tanto o que Deus vai fazer em nossas vidas, que Ele tem a humildade de falar, juro por mim mesmo, porque não tem mais nada santo para jurar. Deus é tão santo que Ele jura por Ele mesmo, porque Ele sabe que Ele não pode se negar. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez. E Deus fala com pessoas que ainda está pensando, será que eu mato Isaac ou boto uma peruca em Ismael e mando igual? Será que eu dou um jeitinho na Ismael? Será que vai que Ismael, né? Se ele for mais alto, né? Então ele vai joelho, né? Vai que, né? Deus aceita. Eu lembro de ai, meu Deus do céu, tem umas coisas que eu vou falar, eu falo aqui que só
Só Deus para me segurar. Eu lembro de um membro aqui, vem aqui para falar, eu vou dar um carro de oferta. Maravilhoso, tal. Mas tinha tanta multa IPVA atrasado que valia mais do que o carro. Eu acho que valia 2 vezes o carro em multa e IPVA. Eu falei, você está dando se livrando, irmão. Você está dando esse carro se livrando do problema. Porque assim, é mais caro mandar para o ferro velho agora quebrar isso aqui. E com todo o respeito do mundo, mas a gente tem que saber o que eu vou dar para Deus. Deus não pede coisa, né? Coisa que não... E como eu falo isso, eu falo que a pessoa podia dar outra coisa. Eu digo numa posição dessa, não estou menosprezando a bênção, nem o sacrifício. Muito pelo contrário, é que ele podia ter dado outra coisa, mas ele quis dar esse. Então eu achei graça, porque tem pessoas que podem fazer muito. Mas Deus pega aquele pequeno fiel que não tem a mesma condição, não tem os mesmos clientes ou mesmo rendimento na empresa e coloca ele acima desse que pode dar muito. Aí você pergunta, como? O cara que podia dar muito, o nome de Deus não seria tão exaltado como esse. Porque Deus ele procura gente que é humilde de coração, humilde de atos, de sacrifício, de oração. E a gente vê isso aqui. Declara o Senhor que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei de seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Repita comigo. Deus irá me abençoar e fará dos meus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Minha descendência conquistará cidades. O que a tua descendência ela precisa e ela vai conquistar pela fé? Quando Deus fala, os seus descendentes serão numerosos, qual é a área da tua vida que você quer que seja incontável como as estrelas do céu? Qual é a área, qual é o relacionamento que você quer que seja algo incontável? Porque quando Deus fala de bênção, Ele não fala no singular, Ele fala no plural. Deus, Ele fala de muitas coisas. Ele fala de muitas restaurações. Se eu pergunto para você, quantos tijolos tinham no muro de Neemias? Você não sabe. Eu acredito que nem Neemias sabe. Você para de contar. Porque você chega num tempo que você entende que é o propósito, você para de contar o número de tempo que você dorme, você para de contar quantas refeições você realiza, você para de contar quantos jejuns você está fazendo, você para de contar quantas noites você parou de dormir, quantas vezes a espada você pegou, quantas vezes você levou alguém para vigiar enquanto você ia no banheiro. Você para de contar porque você começa a viver para Deus. 100% para Ele, você come por Deus, você bebe água por Deus, você dorme por Deus ou fica acordada também por Deus. Como o próprio Neemias disse, vou trabalhar com uma espada na mão, uma enxada na outra, por Deus também. Eu não vou mais olhar, eu não observo, não sei como vai ser, eu só sei que eu vou subir com o meu Isaac lá em cima, e que se matar, matou, e se acontecer, aconteceu, mas eu creio pela fé. E eu já declaro aqui embaixo que eu vou subir e vou descer. Mas eu não vou subir, vou descer da mesma forma. Foi o maior desafio da vida de Abraão, mas também foi a maior promoção da vida dele. Quando Deus fala que nós vamos viver o maior desafio na nossa vida, Deus também fala que as promoções vão vir do mesmo tamanho. Tem coisas que a gente pensa, meu Deus, que desafio é esse? Aí você observa que se eu colocar na balança, o que eu recebi com esse desafio é incomparavelmente do que eu sacrifiquei. Deus ele fala de uma maneira tão absurda, tão exagerada, que você não conta mais. Você dá 10, mas Deus volta 1000. Você dá 100, Deus volta 10.000. Você busca uma restauração de pelo menos você ter diálogo com o teu pai, com a tua mãe, e quando você vê, você está jogando bola. Teu pai agora está falando no casamento teu e
está declarando, agora teu pai está te abençoando. Agora você está dando o nome do teu pai para o teu filho, porque o relacionamento foi uma restauração tão grande que parecia impossível. Eu vejo coisas que Deus faz que você fala, nem se eu fosse, né, como se diz, nem se eu fosse o vidente eu ia acertar um negócio desse. Deus faz muito, mas a maneira é muito bonita e é muito rápida. Bispo, mas como assim? Nós temos uma fé e o próprio Jesus disse ainda na parábola da viúva que ficou insistindo, né? Ficou insistindo com aquele juiz. Jesus mesmo disse, né? Por que Deus faria você esperar? Será que ele teria gosto nisso? Será que Deus tem gosto de fazer nós esperarmos? Será que realmente é a vontade de Deus que você espere, que você chegue no fundo do poço? Deus não tem essa vontade. Deus tem a vontade que você aprenda rápido. Agora, se uma faculdade demora 3, 4 anos para finalizar, tem gente que fica 6, porque DP em cima de DP. Quando você não aprende, você vai ter que aprender de algum jeito. Quando você não faz seu TCC direito, você vai ter que fazer direito. As coisas vão ter que ser aprendidas de uma maneira certa. Há uma regra, um protocolo, há uma direção. Deus quer que seja assim. Ele não aceita que você faça de uma outra maneira. Se é Isaac, é Isaac. Se é com lenha, é com lenha. Se é Moriá, é Moriá. E ponto. Entendo que Deus quer, obedeça. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Fala, repita comigo, por meio do meu sacrifício, toda a minha família, toda a minha casa, tudo que é meu, serão abençoados. Porque eu obedeci a Deus. Deus, ele recebeu essa adoração profunda do seu servo Abraão. E, por causa disso, ele teve o seu Isaac de volta. Em Gênesis aqui 22, 19... Então retornou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a habitar. Isaac voltou com Abraão, mas a Bíblia não cita o nome dele no retorno. Apenas Abraão e os servos. Deus, quando ele faz coisas na nossa vida, é algo que a gente tenta explicar, né? Como de diversas maneiras. Eu vi já pessoas testemunhando negócios que não saíam, negócios travados mesmo, coisas que não andavam. E você vê que era uma atitude pequena, um movimento pequeno. É como quem já viu aqueles jogos de golfe. Se o jogador, né, aquele que está participando, bater 1 milímetro para o lado, a bola vai cair 100 metros para o outro lado. Quando Deus fala de ajustes, são ajustes pequenos muitas vezes. Tem ajustes que é reconstruções totais, total, ou ajuste pequeno, o modo de orar. Você não pode ser a mesma pessoa num propósito. Você não pode vir nos mesmos cultos somente. Você não pode orar somente no seu tempo. Há ajustes. O sacrifício precisa ser visto por Deus. Deus, ele foi a prioridade de Abraão. Abraão é o pai da fé e sim, ele se tornou um grande modelo para todos nós. Alguém que não negou a Deus, alguém que agiu de uma maneira com esse sacrifício totalmente irracional para o mundo, mas racional para o homem. Em 1 Coríntios 6,19 ainda fala, ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Será que nós não entendemos ainda que nós somos uma obra-prima de Deus e eu nasci para adorar a Deus? Será que não entendeis que o vosso corpo é santuário de Deus, é santuário do Espírito Santo? Será que eu posso, num santuário santo como esse, eu posso brincar? Eu posso fazer o que eu quero? Eu entendo que
isso não é meu, mas sim é de Deus e preciso vir para a glória dele? Que habita em vós, o qual tendeis da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Será que nós ainda achamos que nós somos, nós pertencemos a nós mesmos, vivemos para nós mesmos, sacrificamos para nós mesmos, vamos testemunhar para nós mesmos? Será que a nossa vida vai ser assim? Uma vida egoísta, sem propósito? Pois fostes comprados por alto preço. Tem alguém que é proprietário teu. Saiba que Deus é o nosso dono, ou deveria ser para alguns. Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Será que o nosso próprio corpo, sim, é uma obra-prima que eu glorifico a Deus onde eu passo? Será que as pessoas me olham, nossa, mas essa pessoa realmente, ela é serva de Deus. Ela se comporta diferente, ela fala de maneira diferente, ela não é a mesma pessoa. Eu fico assustado se eu chego em algum lugar e a pessoa fala, rapaz, você não mudou nada. Eu falo, não, onde tem um caminhão para pular? Como eu posso ser a mesma pessoa? Eu não posso aceitar ser a mesma pessoa de ontem. Como eu posso aceitar ser a mesma pessoa de 5, 10 anos atrás? Rapaz, você não muda nada, né? Mesmo cabelo, olha aí. Você tem a mesma Bíblia? Olha só, rapaz. Eu lembro de uma vez, de uma reunião, bem, eu acho que faz uns 15 anos atrás. E esse líder chegou lá, né? Eu não era nem obreiro, né? Era jovem, brincava, fazia tudo que... Lá em São José do Rio Preto. Aí eu peguei minha Bíblia, tinha acabado de ganhar uma Bíblia e tal, isso faz muito tempo, acho que faz mais, acho que foi uns 16 anos atrás. E eu lembro que eu peguei a Bíblia bonita e tal, e ele falou assim, deixa eu olhar as Bíblias aí. Eu olhei todo, né, se achando, né, minha Bíblia não tem nada, limpa, bonita e tal. Aí esse era o problema, minha Bíblia não tinha nada, nenhuma risquinho de caneta, nenhuma anotação, nada. Eu achando que eu estava me dando bem, eu estava me dando mal. Entendeu? Você mostra só que você não lê a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia e não anota nada, né? Mas você pega a Bíblia da bispa, meu Deus do céu, você não vê mais. Tanto que ela não tem capa. A Bíblia dela não tem capa. A Bíblia que é uma das mais antigas que ela tem. Você vê que a pessoa que mais lê, ela precisa anotar, ela precisa gravar, ela não quer esquecer, ela não quer se perder. E aqui a gente vê que, será que a minha Bíblia glorificava a Deus? É algo para você pensar, porque uma coisa é você, uma outra coisa, mas será que a tua própria Bíblia glorifica a Deus? Será que alguém que vai pegar na tua Bíblia vai falar, rapaz, você lê a Bíblia, hein? Ou rapaz, você comprou agora? Isso sim é um problema. Quando você olha uma Bíblia linda, bonita, não, rapaz, Bíblia é para usar, entendeu? Mas é para usar de uma maneira correta, porque às vezes a gente chega na Praça da Sé, o cara está rabiando, o pregador está lá na fé mesmo, a Bíblia assim, está até uma marca dos dedos, de tanto tapa que dá. Eu falei, o que essa Bíblia fez para você, rapaz? Bateu tanto na cara dela, porque tem uns que se empolga. Mas isso é cada um, né? Cada um, e tem que orar com força mesmo, né? E eu fico pensando, pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo. Agora a forma de pensar é renovada, os padrões são mudados, alterados, o nosso comportamento também é alterado, porque quando mudamos a nossa forma de pensar, o nosso comportamento automaticamente é mudado. Em Efésios 4, versículo 17 diz... Assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Vamos entender um pouquinho. O que é viver como gentio? Como seria viver como gentio? Que vida seria essa? Porque a gente fala de vida, a gente fala de um relacionamento com algo. Levados por pensamentos vazios e inúteis. Quantas pessoas vivem agora? Eu lembro de uma reportagem que eu vi anos atrás de
os perigos do YouTube, né? O cara ia fazer um teste, aí depois todos os débios, para não falar outra coisa, fazia igual. Pegava bicarbonato, botava na língua e via quanto tempo segurava lá dentro. Outros pegavam água quente e botava a mão lá dentro. Eu falei, gente, por que, meu Deus do céu, por que faz certas coisas? Isso eu falo do nível de idiotice. Mas quando você pega no nível bíblico, por que a gente pega a Bíblia e a gente quer viver como gentio? De domingo eu bato aqui meu cartão, agora a semana toda eu faço o que eu quero, brinco da forma que eu quero, eu sou o último a entrar no meu trabalho, o primeiro a sair, eu não valorizo, eu traio relacionamentos, eu traio confiança, eu traio a Deus, eu vivo com pensamentos vazios. Alguém fala para mim, você está fazendo 52 dias, é verdade, é muita coisa, né? Já vai e muda. Você é cristão? Rapaz, não é bem cristão, eu vou na igreja, né? Mas você pode vir nessa... Ah, posso, claro, rapaz, vamos ver na festa aqui. As pessoas, elas se comprometem com o mundo muito mais do que se comprometem com Deus. E aí você vê pensamentos vazios, pensamentos inúteis, pensamentos que envergonham a Deus, pensamentos que não têm sentido, pensamentos sem sabedoria nenhuma. A mente deles está mergulhada na escuridão. Tudo que é relacionado ao mundo, a gente fala de trevas, a gente fala de escuridão, a gente fala sem propósito, a gente fala sem luz. Tudo que é sem luz é escuridão. Eu já falei aqui que às vezes as pessoas se pegam tanto e não observam que quando fala de escuridão, a gente está falando de algo muito mais profundo. Se eu perguntar para você, existe o escuro? Existe a escuridão? Sim ou não? Não. Existe a ausência de luz? Se eu pergunto, existe o frio? Sim ou não? Não existe o frio, existe a ausência de calor. Isso a física explica já. Então, quando a gente fala do diabo, a gente fala, existe as trevas, existe o diabo? Existe um ser que ele possui a ausência total de Deus. Quando a gente pega de um ser como o diabo, é um ser que ele vive totalmente na escuridão. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo. Isso é quem anda na escuridão. Sem rumo, alienados da vida. Alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem deles. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. A dádiva da salvação exige uma resposta. Nossa vida é como um culto, uma cultura. Nós temos que cultivar aquilo que Deus nos deu. A cultura significa cuidar, cultivar, crescer. Então, a cultura, quando é uma cultura de Deus, eu preciso cultivar, plantar, regar, tudo aquilo que Deus me dá. Se eu tenho uma palavra, eu cultivo, eu cuido, eu pratico, eu alimento, eu jogo água para poder crescer. A semente, ela precisa morrer para poder crescer. E a ação de cultivar a mente que vai gerar um comportamento diferente.
Então, em 1 Coríntios ainda fala que ninguém se iluda se qualquer pessoa entre vós se considerar sábia de acordo com os padrões deste nosso tempo. Então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Entender que eu sou um sacrifício. Eu não sou de mim mesmo. Eu sou de Deus. E sabendo disso, eu preciso cultivar as práticas. Eu não posso mais me misturar como aquele fala sobre aqueles que são mergulhados na escuridão. Eu preciso entender que isso aqui é uma honra, é uma oportunidade, é uma dádiva eu estar numa madrugada. Eu preciso saber se eu estou realmente querendo tanto isso aqui. Eu não posso medir esforços. Tudo é válido. Tudo é válido. Tudo é válido. Se é para Deus, se vem de todo o coração, se vem como um sacrifício, sim, é válido. Não importa o tamanho, importa a atitude. Se eu estar numa madrugada, é muito difícil, eu sei que para muitos é muito difícil. Muitos têm dormem cedo, têm uma rotina, e eu tenho certeza que atos como esse mexem poderosamente no mundo espiritual. Eu creio nisso. Eu creio que daqui vai sair testemunhos. Eu creio que daqui vai ter grandes resultados. Eu creio que daqui que uma manhã, como a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite. Eu acredito que esta manhã já tem resultado. O choro dura uma noite. Estamos em uma noite. Ele não fala se eu vou dormir essa noite. Ele não fala de uma noite bem dormida ou uma noite mal dormida. Ele fala que o choro dura uma noite. Mas também ele fala que aqueles que são escolhidos, e ao mesmo tempo ele fala aqueles que são escolhidos lá, quando o próprio Jesus fala sobre essa parábola da viúva, os escolhidos que falam e oram a Deus dia e noite, a mesma coisa em Josué 1:8, aquele que medita dia e noite, a gente fala de exaustão, a gente fala que não há mais motivo maior da minha vontade, da minha vontade fisiológica, da minha vontade emocional, da minha vontade mental. Pode até não funcionar muitas vezes. Eu falei ainda agora há pouco, antes de eu subir aqui no altar, ali no estúdio, eu falei que a madrugada, se você não toma cuidado, quem ora muito na madrugada sabe o que eu estou falando. Às vezes a pessoa está tão tomada pelo sono que ela já está falando, meu Deus, abençoe o Espírito Santo. Abençoe, meu Deus. Abençoa os seus anjos, Senhor. Abençoa, meu Pai, que o Espírito Santo seja santo. Entendeu? Você já vê que você não sabe mais o que está falando. Você fala, Jesus, abençoe Deus. A vontade é tanta que a gente vê que às vezes o corpo não funciona. A mente também não funciona. Mas sabe o que funciona? A sua intenção e a sua motivação. Isso conta a Deus. Às vezes não pode estar funcionando o seu modo de pensar, o seu modo de olhar, às vezes você não consegue nem ficar acordado. Mas se a tua intenção e motivação for certa, sim, a alegria vem pela manhã. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu subi aqui acreditando nisso, e vou descer acreditando nisso, e vou dormir hoje acreditando nisso, e amanhã quero que você mande um WhatsApp falando das boas novas que Deus fez na tua vida. Fechando o mês, batendo recorde de venda, assinando contrato, destravando situações, trazendo filho para casa de volta, abrindo empresa, levantando situações poderosas que vai trazer grandes testemunhos a Deus, tirando parente de hospital. Sim. Por que não? Se coloque de pé, por gentileza. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Feche seus olhos agora, por gentileza. E eu quero que você agradeça a Deus por ser esse sacrifício. E fala para Deus, meu Deus, por muito tempo eu fui de mim mesmo. Sim. O momento agora é a gente sair das águas da escuridão e mergulhar nas águas da luz. E a melhor coisa que você faz, o que é? É assumir. Traga à luz o que você levou para a escuridão.
E a melhor coisa que Deus quer nos ouvir e de nós é a humildade de reconhecer, sim, meu Deus, eu agi por mim, eu pensei por mim, eu achei que era de mim mesmo, eu esqueci que o Senhor pagou um alto preço por mim, sim, eu me adaptei com o mundo, sim, eu errei, sim, eu vivi por pensamentos inúteis, sim, eu fui um ignorante por muito tempo, mas agora eu acordei, meu Deus, eu entendo a renovação, eu entendo esse sacrifício, oh aleluia, Senhor, agora eu posso ver que eu não sou de mim mesmo, meu Deus, e sim, meu Deus, eu posso crer que o meu Redentor vive e que Ele vai aceitar o meu sacrifício, o meu Isaque, Senhor, do meu Moriá. Eu acredito nisso, meu Deus, e que nós possamos dar o nosso Moriá, meu Deus, e sim, e podemos crer, meu Deus, que eu vou subir, meu Pai, mas vou descer com uma glória muito maior, meu Deus. Estamos subindo ao nosso Moriá. A subida é difícil, a subida é cansativa. Sim, meu Pai, no nosso topo do nosso monte, nós exigimos ainda, meu Pai, o Senhor exige o sacrifício, Senhor. Mas, Senhor, é lá em cima, meu Deus, que Abraão ouviu. Eu juro por mim mesmo que a sua descendência, ela será como as estrelas do céu e a areia da praia. Sim, meu Deus, é lá em cima, nos padrões espirituais elevados do céu. Eu vou, meu Deus, ver que eu vou subir, testemunhar, glorificar, meu Deus, e andar, meu Pai, e ser chamado, meu Deus, meu Pai, como a herança, herdeiro do Pai da fé. Nós temos esse sangue espiritual que passa nas nossas veias, meu Deus, o sangue do Pai da fé, Senhor, o sangue daquele, meu Deus, que um dia foi gentil, Senhor, nas atitudes, mas hoje, meu Pai, nós somos judeus da fé, meu Pai, aquele que obedece, aquele que sacrifica, aquele, meu Pai, que sabe que a madrugada, meu Pai, ela pode parecer muito longa, meu Deus, nós vemos Neemias, meu Pai, passamos madrugadas, meu Deus, ali, meu Pai, não tinha vontade de dormir, meu Pai, ali tinha vontade de adorar, Senhor, ali tinha vontade de cumprir aquele muro, meu Deus, a maior vontade da nossa vida, meu Pai, é ver aquele muro reconstruído, meu Pai, mas não da nossa vida, mas é a honra de Israel voltando para casa, Senhor, não é, meu Pai, tendo uma proteção, porque, Senhor, o que adianta o muro, meu Pai, se o Senhor enviar fogo dos céus, meu Deus, mas sim, meu Deus, ali nós estávamos falando, meu Deus, de uma reconstrução espiritual, e que a nossa vida, meu Pai, nós venhamos a viver esta reconstrução, meu Deus, que após essa reconstrução, meu Pai, todas as nações vejam, Senhor, que foi Deus que reconstruiu toda a nossa vida, meu Deus, e que é Ele, meu Pai, que está vivo, continua vivo, Senhor, e sim, meu Deus, hoje, meu Pai, nós estamos lavrando as Escrituras, meu Pai, e que o Senhor tome a nossa vida, meu Deus, tome, meu Pai, os nossos pensamentos e sentimentos. Eu agradeço, meu Pai, ao Senhor, meu Pai, eu oro, meu Pai, nesse momento, e quero, meu Pai, concordar com cada, meu Pai, projeto, meu Deus, cada um que está apresentando o seu projeto nesta madrugada. Não, meu Deus, eu não oro, Senhor, somente, meu Pai, por um resultado pequeno. Meu Pai, eu oro, meu Pai, que esse projeto venha a ser concretizado de maneira instantânea, imediata, poderosa, meu Pai. Meu Deus, como a gente vê Abraão, foi de maneira irracional. Meu Pai, que o mundo olha e veja, isso é irracional, isso não é real, isso é mentira. Ah, Senhor, quando o mundo fala com meu Pai, quando o mundo se incomoda, é porque, meu Deus, o diabo se incomoda, Senhor, e nós queremos, meu Pai, ser um povo relevante, e cada um, meu Pai, que está aqui orando, meu Pai, determinando, crendo, meu Deus, seja muito relevante. Sim, meu Pai, que venha incomodar, meu Pai, o diabo, e venha, meu Pai,
chegar, meu Pai, ao teu santo trono como um sacrifício agradável, um aroma agradável. Aceita esse perfume, meu Pai, do sacrifício que nós estamos aqui, meu Deus, e que todos os projetos e propósitos, meu Pai, sejam materializados, concretizados imediatamente, meu Deus, de maneira, Senhor, que nós venhamos, meu Deus, Senhor, a ser cheios do teu Espírito mais uma vez. Obrigado, meu Pai, por essa madrugada. Obrigado, meu Pai, por cada um que está aqui, meu Deus, orando, meu Pai, concordando, acreditando, crendo, meu Pai, confiando, possuindo, tomando posse, meu Deus, acreditando, meu Pai, que esta madrugada é madrugada de resposta, madrugada, meu Pai, que tem, meu Pai, tem inimigos perdendo sono, tem juiz perdendo sono, tem médico perdendo sono, meu Pai, tem pessoas que nos devem, pessoas, meu Pai, desde clientes até, meu Pai, compradores, meu Deus, até vendedores que estão perdendo sono, meu Deus, porque tem um justo orando, enquanto tem um ímpio perdendo sono, tem um justo de joelho, meu Pai, com os olhos fechados, meu Pai, acreditando, meu Deus, e confiando que nós, meu Pai, estamos no lugar certo e que as nossas orações estão chegando ao seu destino, meu Pai. Tem endereço, meu Pai, tem cartas, meu Pai, sendo entregues hoje, Senhor, e nós, meu Pai, cremos, meu Deus, que nós, meu Pai, viveremos, tocaremos, iremos testemunhar, meu Deus, porque nosso Redentor vive, Ele está vivo, Senhor, e acredito, meu Pai, num propósito sendo concretizado, sendo materializado, meu Deus, eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu propósito, eu abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés, onde você tocar, que as bênçãos serão criadas, concretizadas, portas serão abertas, meu Pai, aonde pisarmos, meu Pai, nós deixaremos pegadas, vitoriosas, abençoadas, meu Deus, eu agradeço ao Senhor, agradeço, meu Pai, por essa madrugada, meu Deus, agradeço por cada um que está juntamente comigo, meu Deus, aqui, meu Deus, eu estou muito feliz, Senhor, por estar aqui, Senhor. É maravilhoso, meu Pai, estar aqui, meu Pai, nesse altar, falando do Senhor, meu Pai. Meu Deus, isso me deixa vivo, Senhor, isso me deixa feliz. Meu Deus, meu Pai, que eu possa viver essa alegria, porque para mim, meu Pai, é a alegria, meu Pai, que nunca conquistei por nada, não existe paz, meu Pai, se não for esta, meu Deus. Meu Pai, eu não aceito, meu Pai, nada genérico, meu Pai, nada que não seja original. O que o Senhor, meu Pai, nos dá, meu Pai, é algo incomparável, meu Pai, inexplicável, Senhor. Eu agradeço, meu Deus, e creio, meu Deus, que todos nós, meu Pai, sairemos daqui, meu Pai, com grandes boas novas para contar. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos, meu Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém.